Vamos iniciar o nosso quarto módulo, dando continuidade aos estudos acerca do inquérito policial militar. E vamos iniciá-lo a respeito do prazo. Qual o prazo do inquérito policial militar? E a resposta para essa pergunta iremos encontrar no artigo 20 do Código de Processo Penal Militar, que traz a seguinte redação: que o inquérito deverá terminar dentro em 20 dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. No parágrafo 1º do mesmo artigo, ele traz a possibilidade de prorrogação de prazo e diz o seguinte: este último prazo, ou seja, o de 40 dias, poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligências indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. E quem pode ser o encarregado de um inquérito policial militar? Será que seguem as mesmas regras de uma sindicância, de uma investigação preliminar? Não seguem essas mesmas regras. E a regra para isso vai estar no artigo 15 do Código de Processo Penal Militar, que traz como redação o seguinte: será encarregado do inquérito, sempre que possível, oficial de posto não inferior ao de capitão ou de capitão-tenente. E, em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, sê-lo-á, sempre que possível, oficial superior, atendida, em cada caso, a sua hierarquia. E escrivão, pessoal? Quem pode ser escrivão? Lá no artigo 11 do Código de Processo Penal Militar, diz que a designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim. Ou seja, o encarregado designará o seu escrivão se o comandante não tiver feito na portaria instauradora, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Então vejam que os senhores aí, a partir da graduação de sargento, poderão ser designados como escrivão. Na verdade, estão aptos a exercer o encargo de escrivão em um inquérito policial militar. Parágrafo único. O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações deste Código no exercício da função. Então teremos uma peça própria em que o escrivão assina, juntamente com o encarregado, prometendo, prestando o compromisso, na verdade, de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações contidas no Código de Processo Penal Militar. E como nós devemos organizar os documentos de um inquérito policial militar? Será que seguiremos as mesmas regras de uma sindicância? A resposta para isso encontramos na letra do artigo 21 do Código de Processo Penal Militar, que diz que todas as peças do inquérito serão, por ordem cronológica, reunidas num só processado e datilografadas, e hoje, utilizamos o computador, digitadas em espaço 2,
com as folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. Parágrafo único. De cada documento junto, aqui precederá despacho do encarregado do inquérito, o escrivão lavrará o respectivo termo, mencionando a data. E em qual período para se fazer os depoimentos? Será que podemos fazer tomada de depoimento a qualquer horário? Será que pode passar depois das 18 horas? E nisso encontramos resposta no artigo 19 do Código de Processo Penal Militar. Lá é trazido nos seguintes termos, que as testemunhas e o indiciado, exceto o caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeie entre as 7 e as 18 horas. Parágrafo 1º. O escrivão lavrará a assentada do dia e hora do início das inquirições ou depoimentos, e da mesma forma do seu encerramento ou interrupções, no final daquele período. Parágrafo 2º. A testemunha não será inquirida por mais de 4 horas consecutivas, sendo-lhe facultado o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações além daquele tempo. O depoimento que não ficar concluído até às 18 horas será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Analisemos agora a situação que falamos em módulo anterior, acerca da sindicância poder substituir um IPM. E faço-lhes a seguinte pergunta: sempre que uma sindicância encerrar indicando um crime, temos que indicar a abertura de um IPM? E a resposta é não. Isso por força do artigo 28 do Código de Processo Penal Militar. Vejamos. O artigo 28 diz que o inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitado pelo Ministério Público, na linha A, quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais. Então, pessoal, nós vimos até nas características do IPM que uma das características é que ele é dispensável. Se através de uma sindicância foi possível colher indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva de um crime militar, desnecessário se faz instaurar um inquérito policial militar para confirmar o que já está confirmado em uma sindicância. E agora nós, a exemplo do que fizemos na sindicância, vamos verificar o esquema sequencial dos atos de um IPM. Então, do mesmo modo que uma sindicância, ele nasce, o inquérito policial militar nasce através de uma portaria instauradora. A portaria instauradora, nos autos de um inquérito policial militar, é o documento lavrado pelo encarregado que retrata o objeto investigativo. Em seguida, nós temos a designação de escrivão, o termo de compromisso lavrado por esse escrivão, né? E no termo de compromisso, o escrivão compromete-se a cumprir suas atribuições, conforme lá o artigo 11 do Código de Processo Penal Militar. E em seguida o termo de conclusão. Esse termo de conclusão, pessoal, ele vai ser feito cada vez que o escrivão cumprir as ordens do encarregado. Então, em um inquérito policial militar, nós teremos várias vezes esse documento, o termo de conclusão. Para cada ordem cumprida, nós fazemos os autos do inquérito policial militar conclusos ao senhor escrivão, ao senhor encarregado.
Em seguida, né, nós temos aí também os recebimentos, certidões juntadas, né, e a finalidade dele é estabelecer a data em que o procedimento retornou às mãos do escrivão e foi cumprido. Esse é um dos documentos assinados pelo próprio escrivão. Em seguida temos os ofícios, os documentos outros, o interrogatório, né? E devemos observar a questão da ordem desses documentos, né? E vai obedecer a ordem desses documentos será a ordem cronológica de produção ou chegada. E a exemplo do que acontece na sindicância, nós só vamos fazer juntada dos documentos externos, dos documentos de fora. Isso após a determinação de juntada do encarregado do inquérito policial militar. O termo de conclusão, né, conforme dito anteriormente, sempre que for cumpridas as ordens do encarregado, o escrivão deve fazer o termo de conclusão. Caso não haja novo despacho, será providenciado a figura do relatório. E, por fim, a solução. A solução é a decisão final do comandante, que é a autoridade de polícia judiciária militar originária. Vale ressaltar que os autos de inquérito policial militar não poderão ser arquivados no quartel, certo? O comandante, ele indiciando ou não o militar, deverá remeter os autos para a Justiça Militar Estadual, para que a autoridade competente, neste caso, o juiz de direito, analise e, após manifestação do Ministério Público, após a manifestação do MP, ele se pronuncie acerca do arquivamento ou recebimento da denúncia. E com isso, pessoal, nós finalizamos os assuntos atinentes ao inquérito policial militar. Vamos agora iniciar o auto de prisão em flagrante delito. E tal procedimento não tem muitas diferenças de um inquérito policial militar. Então, já que ele se parece por demais com o inquérito policial militar, vejamos as diferenças principais. Primeiro, no auto de prisão em flagrante delito militar, o imputado está em situação de flagrante. E, de acordo com o Código Penal Militar, está em flagrante, em seu artigo 244, aquele que está cometendo o crime. B. Acaba de cometê-lo. C. É perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor. E D. É encontrado logo depois com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso. A segunda diferença é que o termo de depoimento ele é único, é corrido. Então, em um único termo, você vai fazer a ouvida do autuado, fazer a ouvida das testemunhas, fazer a ouvida da pretensa vítima e etc. Mas ele é corrido, é único. E 3, encerrado o procedimento, é necessário informar a família, advogados, ao juiz militar, ao comandante-geral e corregedor-geral. Então, findou o procedimento, faz-se necessário que tais autoridades sejam informadas de que o militar foi autuado em flagrante delito militar. No mais, o que vale para o IPM, vale para o auto de prisão em flagrante delito militar. Vamos agora para as instruções provisórias de deserção. Primeiro, vale-se trazer o conceito, o que vem a ser a deserção. E quem responde essa pergunta é o artigo 187 do Código Penal Militar, que diz que comete o crime de deserção
o militar que ausentar-se sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Tal crime será penado com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E, no caso de o crime ser cometido por um oficial, a pena é agravada. O crime de deserção, pessoal, ele tem as suas origens atreladas aos campos de batalha, justificando sua dureza como um meio de assegurar o extremo controle da tropa. Portanto, juridicamente ele está ligado aos princípios da hierarquia e da disciplina. Tanto é que o Código Penal Militar trouxe essa mesma conduta em 2 situações distintas, sendo uma em tempo de paz e outra em tempo de guerra. E nessa última hipótese, o militar deve ser condenado à morte. Isso mesmo, condenado à morte. Para vocês que não sabiam, é errôneo pensar que no Brasil não existe pena de morte. No Brasil existe sim pena de morte, certo? Em que hipótese? Em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. E nestes casos, a morte se dará por fuzilamento. Lá no artigo 392 do Código Penal Militar, ele diz: desertar em presença de inimigo. Pena: morte em grau máximo ou a reclusão de 20 anos no grau mínimo. Então veja o quanto é reprovável a conduta da deserção, principalmente em tempos de guerra, né? Na presença do inimigo, o militar desertar. Então, ele pode ser apenado, inclusive, com a ceifação de sua vida, né? Condenado à pena de morte, e a morte, como dito, se dará por fuzilamento. Esse é o conceito mais conhecido, mas não é o único. Isso porque ainda temos os casos assimilados, ou seja, não são deserção em sua essência, mas o legislador preferiu dar o mesmo tratamento. No artigo 188 do Código Penal Militar, ele diz que nas mesmas penas, ou seja, nas mesmas penas do crime de deserção, incorre o militar que, primeiro, não se apresenta no lugar designado, dentro de 8 dias, findo o prazo de trânsito ou férias. Segundo, deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. Terceiro, tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. E quarto, consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. O legislador deu tratamento ainda mais duro quando se trata de deserção de oficial, além de criar outras situações agravantes, né? Nós vimos que, no caso de ser oficial, a pena ela é agravada. O que é a prescrição e qual o prazo prescricional para o crime de deserção? Então, simplificando, né, podemos conceituar a prescrição de natureza penal como sendo o prazo que o Estado tem para aplicar a pena em resposta a um crime. São poucas as figuras imprescritíveis e elas estão previstas na Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal, é dito que é imprescritível a prática do crime de racismo, né? Diz que a prática do crime de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, bem como que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, sejam eles civis ou militares, contra a ordem constitucional
e o Estado democrático. Assim, os demais crimes são prescritíveis. E para saber a prescrição de um crime é necessário observar o que diz a lei penal, e no nosso caso, o que diz o Código Penal Militar. Em seu artigo 125, o Código Penal Militar diz o seguinte, que a prescrição da ação penal, salvo o disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, primeiro, em 30 anos, se a pena é de morte. Segundo, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Terceiro, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Quarto, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2. 7. Em 2 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. No caso em questão, lá no artigo 187 do Código Penal Militar, nós verificamos que o máximo de pena para o crime de deserção é de 2 anos. Assim, confrontando com o artigo em comento, nós concluímos que a pena de prescrição para o crime de deserção ela é de 4 anos. Mas há uma coisa única com relação ao crime de deserção, algo que não acontece em nenhuma outra figura típica penal, que é o seguinte, é que no crime de deserção é necessário concorrer não uma, mas 2 prescrições. E isso está no artigo 132 do Código Penal Militar, que diz o seguinte, no crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e, se oficial, a idade de 60 anos. E qual a sequência de documentos, pessoal? Como organizar uma instrução provisória de deserção? Então, a partir do momento da falta, que vai do momento da falta ao primeiro dia, nas primeiras 24 horas, vai ser feita a parte de falta. Nas 24 horas seguintes, vai ser feito a parte de ausência. E isso aí vai ser de competência do comandante da companhia. Do segundo até o 8º dia, nós temos o que chamamos de prazo de graça. É aquele prazo em que, se o militar se apresenta, ele será sancionado tão exclusivamente na esfera administrativa, visto que ele não se ausentou por mais de 8 dias e, consequentemente, não há que se falar na consumação do crime de deserção. Após mais de 8 dias, aí sim, consumado o crime, vai ser feito a parte de deserção mais o inventário. Tudo isso de competência do comandante da companhia. O comandante da unidade manda lavrar o termo de deserção com base nos artigos 454 a 456 e segue assinado pelo comandante, o encarregado e 2 testemunhas. Tudo isso deverá ser publicado em boletim interno. E esse termo de deserção, como dito, valerá como uma ordem permanente de prisão, para que o militar, quando se apresente ou seja encontrado, ele seja recolhido, ele seja preso. A Polícia Militar de Pernambuco, no âmbito da PMPE, ela vai resolver sobre a submissão a Conselho de Disciplina ao processo de licenciamento. E a DGP, a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar,
ela providencia o contido no artigo 456, parágrafo 4º, que é o seguinte: se o militar possui estabilidade, ele fica na situação de agregado. Se ele é um militar ainda não estável, com menos de 10 anos, ele é excluído temporariamente. E tudo é enviado para Justiça Militar Estadual. Com isso, pessoal, nós finalizamos os nossos estudos acerca dos procedimentos administrativos disciplinares previstos aí na nossa corporação, nas corporações militares do Estado de Pernambuco. Agradeço aos senhores a atenção